Sim, sim, sim! Estamos no ar com a Orla Podcast. Muito bem-vindo a todos. Finalmente estamos no ar. Graças a Deus. Graças Cara, a Deus, Quevedo. eu tava numa ansiedade daquelas, vou te É falar. verdade. Eu ficava só pensando assim, o Maurício tá lá envolvido e eu dando aula, trabalhando, e o Diego esperando, né? Isso E os aí. convidados esperando. Mas, cara, Hoje chegou e eu tô assim, cara, tô arrepiado aqui, ó. Vamos vai lá. dar certo, Vai, Quevedo. vai dar, vai dar, Foi vai dar, vai bastante dar. tempo de planejamento, bastante estudo de caso, conversa, errando, acertando, planejando de novo, mas estamos no ar. E hoje de manhã, quando eu estava pensando aí sobre o programa, eu estava pensando, a sensação é a mesma daquela da linha de largada, porque vem todos os meses de preparação, vem treinamento, para a gente estar ali naquela linha de chegada, ou para entrar na água, ou para dar a largada, né? Então, essa é a sensação que eu tava hoje de manhã, assim, que a gente fez tudo o que tinha para ser feito para estar aqui. A gente se preparou, treinou, errou, consertou, tentou de novo e estamos no ar. Cara, isso é uma coisa muito louca, né? Porque tu lembra, Maurício, que tu veio, tu me convidou, né? E eu dizia, cara, eu quero fazer algo simples, né? Pegar uma quarta-feira, chamar a galera, conversar sobre qualquer assunto importante, chamar um convidado, tipo uma live, né? E aí tu me convenceu de uma coisa, cara, que eu não imaginava. Tô te falando, cara, que não imaginava que ia estar aqui hoje. Então, e tô. Então isso me deixa feliz, muito feliz e ao mesmo tempo, assim, eu não vou te mentir, eu tô nervoso. Mas vamos lá, vamos lá. Faz parte do jogo esse nervosismo e que bom que a gente está aqui junto. Eu já te falei, Quevedo, que é uma honra estar contigo e estar agora não mais só meu amigo, meu treinador e meu sócio Que isso? nessa jornada. Então vamos junto e vai Pra dar mim certo. também, Vai pra dar mim muito também. certo. Bem, deixa eu explicar antes de apresentar o nosso convidado, que é de gabarito mesmo, e desde o início, quando a gente conversou e a gente fez uma curadoria desses nossos convidados, a gente de cara acertou e disse, não, esse que vai ser o nosso primeiro. Abertura. Ele tem a cara que a gente quer trazer para esse programa, para esse nosso novo projeto que é a Orla Podcast. Então deixa eu explicar o que é a Orla Podcast. Primeiro, como eu disse, foram alguns meses aí planejando e dentre as coisas tantas que a gente planejou e fez pesquisa de mercado e botou tempo e energia nisso, foi no nome. E esse nome veio assim eu digo, para coroar um pouco a nossa intenção, o nosso projeto, que é trazer uma leveza, trazer luz, assim, trazer ciências, trazer aprendizado, ensinamento e aprender e ensinar ao mesmo tempo. Então, a Orla veio assim para unir tudo isso que a gente queria. Por que a Orla? Bem, a gente vive todo sábado na Orla e a gente fala, a gente fez o treino na Orla, a gente fez o longão na Orla, E a Orla, em Porto Alegre, que é a nossa cidade, da onde a gente fala hoje, ela une tudo isso. Ela é um espaço democrático de esporte, de lazer, de aprendizado, Socialização. socialização. Alguns dos maiores eventos esportivos da nossa cidade passam pela Orla. Ela é linda, ela é oponente. E um pouco do nosso logo aqui do podcast, a gente tentou trazer essa ideia, né? É o Guaíba, o nosso pôr do sol, e a Orla, então, veio para brindar o nosso nome no podcast. Então, um pouco dessa entidade visual, identidade visual que a gente trouxe aqui é também para trazer a ideia da Orla de Guaíba, né, do nosso espaço democrático que temos e somos beneficiados por ter. Eu já vi gente de fora vindo para Porto Alegre treinar com nós e dizer, cara, Porto Alegre respira esporte, ela é uma cidade que é para isso, porque olha esse espaço, enfim. Então, estamos chegando aí com a Orla Podcast, sonhando grande, sonhando alto. É o primeiro passo de uma jornada, mas temos pretensões enormes, então feliz demais por estar aqui. Bem, então para coroar o nosso primeiro programa, como eu tinha dito, estamos com o nosso primeiro convidado, que, de acordo com o que o Quevedo e eu entendemos, teria que ser essa pessoa, porque ela traz exatamente o que a gente quer
trazer com esse projeto do A Orla Podcast, que é falar sobre esportes, sobre endurance. Não só corrida, não só pedal, não só natação, mas com endurance num geral. Falar sobre o além da linha da chegada, o porquê, trazer pessoas convidadas de diversas áreas para que a gente possa explorar, como eu disse, aprender e ensinar ao mesmo tempo para todos. A gente quer ser uma companhia nos treinos de todo mundo. E hoje, então, para iniciar nosso projeto, como eu disse, no nosso V não poderia ser um outro convidado a não ser ele. É uma pessoa que tem mais a ver assim, com o que a gente quer transmitir dentro desse projeto. Então, o nosso primeiro programa, o nosso primeiro convidado é realmente alguém muito especial. Ele é o único sul-americano a correr 3 Majors maratonas no intervalo de 14 dias. O único sul-americano a correr 3 Majors maratonas em 14 dias. Ele é concluinte da Six Star Medal, ele tem 17 maratonas concluídas e tem como a sua melhor marca, e a gente vai falar aqui com marca com uma leveza que queremos trazer para esse programa, com 3, 11 e 17 no excelente ano de 2022. A gente precisa falar desse ano de 2022, né? Ele certamente, se tivesse uma honraria para Endurance, ele seria sim um cavaleiro da rainha do mundo do Endurance. Ele é Sir Diego Alves. Muito obrigado, Diego. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao Fico lisonjeado pelo seu Orla. primeiro convidado da Orla aqui, né? Um lugar belíssimo para correr. Verdade, né? Que só temos a agradecer de ter ele. Tem outras cidades que não tem nem parecido, né? É muito bom. Diego, pra gente iniciar então e dar uma quebrada geral assim, cara, como foi correr essas 3 Majors maratonas no intervalo de 14 dias? E assim, a vontade para contar para nós de logística, de perrengue em aeroporto, cara, 14 dias é 2 semanas para correr 3 maratonas. Então, conta aí um pouquinho, até para uma a gente prova poder. a cada 4 dias. A cada 6 dias tinha uma prova. Uma Cada prova. 6 dias. 7 dias. E não era só uma prova, né? Só para, não sei se todo mundo aqui que está nos ouvindo entende o que é uma Major. São as 6 principais maratonas do mundo. Então, Tóquio, Boston, Londres, Berlim, Chicago e Nova York. E o Diego fez 3 maratonas em 14 dias, 6 dias mais ou menos de intervalo para cada uma das maratonas. Conta aí um pouquinho para nós. A primeira foi Berlim, né? Acho que Berlim, se eu me lembrar, Berlim eu tinha sido... Eu fui sorteado em Berlim. Londres eu já tinha ela paga da pandemia. Eu tinha feito um pacote, que foi minha segunda Major. Eu disse que vou fazer a segunda, eu vou fazer Londres. Aí eu já tinha ela, treinei em 2020 para ela. Não teve. Treinei em 2021 para ela de novo. Não teve de novo. Aí, nesse entremeio, eu tinha sido sorteado para Chicago. Aí, Chicago também cancelou e eu podia postergar para o ano seguinte. Aí, eu posterguei ela para 2022, como podia. Uhum. E nesse meio termo, não apareceu o meu negócio de Berlim. Eu disse, vou botar meu nome no sorteio. Fui sorteado. Tu tava com 3 Majors. 2 fui sorteado. 2 Duas sorteadas e uma sorteadas. ele tinha pago. Só tinha a primeira. A primeira, as outras 2 eu fui sorteado. Aí eu disse, vou fazer as 3. Aí fui começando a me esquematizar, como é que vai ser. Aí eu começava por Berlim, né? Cheguei na Berlim quinta-feira. Aí fui sozinho. Essa primeira eu fiz puramente sozinho. Eu fui sozinho, não tinha ninguém. Cheguei, fiquei no hotel, fui lá ver a largada, fui na feira. Cheguei do aeroporto, fui direto na feira, que eu acho que eu cheguei numa sexta-feira. Fui direto da feira com mala e depois fui pro hotel. Depois dei uma volta na cidade. E domingo corri ela. Essa foi a mais diferente, sair pra jantar sozinha, tudo. Aí segunda-feira, depois da maratona, aí eu disse, eu não vou ficar sozinho. Eu tenho um amigo que mora no interior da Irlanda. Eu disse, vou lá descansar a semana. Eu fui para uma cidadezinha do interior da Irlanda. Peguei um voo até Dublin, peguei um ônibus de linha de 3 horas e meia até o interior da Irlanda. Fiquei numa cidadezinha da Irlanda 5 dias. Aí 5 dias descansando lá no interior da Irlanda, fiquei. Aí voltei, peguei ônibus de linha, voltei a Dublin, peguei um voo para Londres, fui a Londres, cheguei sexta-feira, aí encontrei amigos, aí já foi melhor, Sim. eu já tava com amigos lá.
Londres Londres é uma belíssima maratona, É. né? A cidade. É que Londres é legal, né? Eu já Ela morei tem em Londres, né? Tem uma atmosfera diferente. Eu né? morei em Londres, eu adoro lá. Sempre que quero voltar sempre a Londres. Eu acho uma cidade ímpar. baita cidade para visitar, Sempre, turista, sempre né? eu quero voltar a Londres. E depois de Londres, Aí depois de Londres, aí eu corri Londres, ficamos segunda-feira, voltei ao Brasil. Ainda era aí, isso. ele voltou no Brasil. Eu lembro dessa, eu falei assim, tá, mas ele, por que ele voltou? Porque não ficou na Europa, né? Não, É que a terceira daí, no caso, foi Estados Unidos. Foi A terceira era Chicago. Chicago. Era Chicago. Aí vim ao Brasil, troquei a mala e fui com outros amigos a Chicago. Embarquei, acho que cheguei no Brasil terça, embarquei para Chicago, dormi uma noite em casa, embarquei para Chicago na quarta. Chegou quinta, Cheguei mesmo esquema, quinta, janta sexta, sexta, janta sexta e corre domingo. Outra belíssima maratona, Chicago, né? Chicago. E aí, Diego, nesse momento da tua vida, essa era qual das 6 majors? Ela Chicago foi a quarta. A quarta, tava chegando na quarta. Eu fiz essa pergunta porque eu tenho gravado assim na memória um dos primeiros vídeos assim que eu entrei, a gente participa da mesma assessoria esportiva e foi nas primeiras semanas que eu tava na assessoria, chegou um vídeo no final de semana do Diego completando o Six Star Medal. E eu tenho isso bem gravado assim na cabeça, porque cara, a felicidade que o Diego tava com aquela medalha. E foi tudo conspirando a favor por causa da Six Medal. Foi tudo encaixando. Foi Boston, né? Foi tudo encaixando, que é difícil encaixar. Eu vejo gente tentando. Foi o cachorro natural. Que eu me lembro que eu tava num grupo e alguém disse: toque é muito difícil, é muito caro. Eu também acho muito caro, não ia pagando, acho muito caro. Aí alguém disse no grupo: dá pra fazer doar um dinheiro pra uma instituição, eles te dão. Aí eu entrei no site lá do Japão, dei uma pesquisada e fiz uma oferta de doação. 3 dias depois veio o resultado que eu tinha sido aprovado. Eu nem esperava. Uhum. Possivelmente, né, esse período da pandemia, né, que tu fez elas assim, teria feito elas durante a pandemia, mas teve a pandemia, né? Provavelmente eles devem ter achado mecanismos, né, de atrair, porque pensa assim, ó, tudo tem que para poder viajar tinha que estar vacinado, tinha que usar máscara, tinha que fazer tinha que ficar teste, tinha que ficar. Acho que Tóquio eu tive que fazer exame de Covid os 3 dias de manhã que eu cheguei antes. Tinha que ficar em isolamento. Não, mas nessa época. Não chegou a ficar? Não, cheguei, mas eu tinha que fazer o exame e mandar foto na quinta-feira, na sexta e no sábado. Pra ver se estava saudável. Estava saudável. Isso é o que mais impressiona, né, nessa história toda. E eu comentava assim com outros, o próprio Rodrigo, né, que é o treinador do Diego. Uhum. Falei, cara, não é muita loucura isso. Daí eles, não, é a vontade dele. Ele treinou adequadamente para isso dentro das possibilidades. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque a gente sempre preconiza a segurança, né? Quando a gente treina para uma prova como é uma maratona, né? E aí ele faz 13 em 14 dias. Né? Eu sempre digo assim, ó, vamos com calma aí, né, pessoal? Sim. Vamos com calma. Tipo assim, ó, não façam isso lá em casa, né? Mas assim, foi uma situação, pode dizer que foi uma conveniência. Claro, foi uma conveniência. Foi uma conveniência, vamos fazer. Né? E claro, né? Que bom que tu tem condições, né? Porque a gente entende que não é uma coisa muito barata e muito fácil. Ô, Diego, sobre isso também, assim, como 14 dias, como o Quevedo falou, uma das primeiras preocupações é isso, né? Lesão, como que tu te cuidou e tal. Mas assim, a parte mental também, eu digo, tu te divertiu muito. Foi muito divertida. Foi uma corrida para divertir, não para performance. Foi para completar chegar legal nelas na chegada, né? Esse é um ponto, Quevedo, que a gente conversou muito, né? De trazer, assim, esse elemento para o nosso podcast, né? Que agora tá, vamos dizer assim, na crista da onda a questão corrida, e hoje a gente está com o Diego aqui, que é especificamente um corredor de maratona, né? Um Six Star Medal, enfim. E tem uma galera que está correndo e que pensa sempre em performance, sempre em fazer um treino melhor que o outro. E quando a gente falou do Diego, a gente falou, cara,
a vida não é só isso também, né? A vida tem a parte mental e de se divertir em fazer aquilo. Exato. Usando um dos melhores termos possíveis que os americanos usam, que é o enjoy the journey, né? Que não é só pra corrida isso, é pra vida, né? Cara, curta a jornada, né? Se tu tá acordando de manhã cedo pra ir treinar, que não seja um peso, que seja um momento que tu tenha que agradecer, que tu tá saudável pra ir lá treinar, que tu acordou bem e que tu tem condições de pegar, sei lá, um veículo ou ir até o lugar para treinar, como a gente falou da orla aqui, né? Um belíssimo lugar para fazer isso. Então, esse é um das questões que a gente queria trazer também para o programa, que é curtir, sabe? De se divertir. Isso o Diego traz muito aí dos treinos dele, das conversas que a gente tem, sempre, cara, se divertir, curtir o sábado, depois ir com a família, almoçar, né? Diego, acho que é um pouco isso também, né? E bem importante, eu acho. Fala para nós, assim, ó, das preparações, porque, bom, né? Preparou, correu, treinou. Claro. Como que elas foram, assim, e como que na tua cabeça isso se organizou? Eu acho que a preparação das todas veio dos 13 e 11 com 17 em junho, né? Que eu acho que a gente vinha da pandemia, passamos 2 anos só treinando, né? Eu acho que isso ajudou, foi legal. Eu acho que se fosse hoje, meu índice ia ser difícil de sair, porque eu corro na boa. Eu acho que como eu passei 2 anos só treinando, sem prova, foi melhorando a cada dia. E não te machucou, né? Nesse período, Não né? se machuquei. E foi melhorando a cada dia, a gente foi melhorando. Nós passamos 2 anos só treinando, bem dizer, né? Verdade. Na pandemia, Verdade. né? Com as provas sendo canceladas. Durante o meio da pandemia, eu fiz uma maratona, que eu fiz em Madrid, ela. Isso era outra pergunta que eu ia fazer, né? Porque entre as majors eu me lembro que tu fez outras fiz provas, em Madrid outras uma. maratonas. Aí essa em Madrid eu fiz no auge da pandemia, não. Acho que foi em 2021, mas era pandemia em Madrid, né? Eu não sei de nada. Eu sei que eu ganhei um boné de presente dessa Eu maratona. fiz no meio de Madrid, o aeroporto. Eu cheguei em Madrid, o aeroporto não era proibido entrar gente no aeroporto, né? Quando eu cheguei em foi Madrid. uma das cidades que... Não, era de chorar, foi emocionante, Sim. né? Quando chegou na feira em Madrid, fazia horas que eu não via tanta gente junto, né? Mas seguro? Seguro, totalmente seguro. Seguro. Mas tinha que fazer o teste de Covid para entrar na cidade, teste de Covid para sair e tudo. E eu treinei bastante para essa maratona. Eu treinei bastante para ela. Muito, 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 muito. E eu achei que o índice ia sair nela. Só que eu cheguei em Madrid, tava 29 graus no dia da maratona. É quente. Não É uma quente. condição Não é dá uma condições. condição E eu favorável. tentei, deu até os 10, 15, vi que não ia dar mais. Fui de boa até o final. E tava muito quente. Eu me lembro até hoje. Tinha um desses energéticos azuis. Até hoje eu não posso ver o energético azul, cara. Sério, eu fiquei com pânico. Eles serviam, acho que eles não estavam preparados pro calor e serviam quente aquele energético azul. Eu tenho pânico hoje pelo energético azul. Não sei nem de que é aquele sabor que eu me lembro de lá. Foi horrível, cara. E provavelmente os dias que antecederam a prova também já deviam estar quentes, né? E não tem como tu te adaptar. Não, A 28. adaptabilidade não acontece, é difícil. Acho que foi em setembro, outubro. Foi especificamente para buscar o índice. Mas eu acho que tem coisas que vêm pro bem, né? Sempre coisas que vêm pro bem. Eu não fiz o índice, senão eu ia ter ido em abril a Boston. Aí depois em junho eu treinei bem legal, fiz a bela maratona que eu queria fazer em Porto Alegre e fui com muitos amigos a Boston, que nunca mais vai se repetir. Cada viagem que tu faz com um monte de amigo, é muito difícil juntar todos eles pra próxima. Tu pode juntar alguns, mas cada viagem é muito especial. O cara tem que curtir ela ao máximo, porque tu não sabe se vai juntar todos. Cada vez que tu juntar, ano que vem a gente vai fazer uma igual. Não, tem gente que tem problemas pessoais, não pode ir, tem os outros assuntos pra resolver e não vai. Cada viagem é especial. Por isso tem que aproveitar a jornada bem aproveitada. Falou bem mesmo. Verdade. É difícil, que nem tu agora, tu foi a Punta del Este, pra te juntar esse pessoal de novo, é difícil. Um não vai ir pra todos, eu digo pra juntar todos certinhos. A mesma galera. Tu falou uma coisa que eu agora, já de outras conversas que a gente teve, né, Diego? Assim, eu tento ao máximo, no caso eu sou mais do triatlon do que da corrida hoje, né? Quando eu consigo, assim, ter um grupo de alunos que eu já considero como meus amigos, né? Claro. Como como é o Maurício. Eu procuro vivenciar aquilo da melhor maneira possível e trazer assim, ó, todas as coisas que deu certo, que deu errado e assim, cara, era para acontecer e pronto, acabou. Vamos seguir a vida porque
isso não vai se repetir, ou se repetir, a gente já sabe como é que é. Uhum. Claro. Bem Lessons isso. learned daquele momento e bora pra E frente, bora né? pra frente, cara. Isso aí. Bora pra frente. Diego, sabe que eu fui em busca de algumas perguntas aí, fora do Quevedo e minha aqui. Fui consultar algumas pessoas fora aí, trouxe algumas perguntas. Eu quero fazer as perguntas e depois eu quero pedir se tu acerta quem fez elas. Foram pessoas especiais aí que a gente foi buscar. A primeira delas que foi enviada então para nós, e já agradecendo ao envio das pessoas que nos mandaram, é qual foi a principal dificuldade que você superou a fazer Berlim, Londres e Chicago em apenas 14 dias? A gente já falou aqui dessas três, mas qual foi assim, a maior dificuldade que tu superou? Foi as três, uma atrás da outra? Foi as viagens? O que tu pensa assim que foi o maior desafio superado para fazer essas três aí em 14 dias? Não sei quem fez a Não sabe? Não tenho Tudo mínimo. bem, saber isso aí depois a gente até revela. A gente quer saber assim, ó, como é que Tá notando que isso é uma Eu coisa acho que não é os tão momentos fácil? sozinhos são os piores, né? Eu vi que tu lá no início falou isso. É isso aí. É. Os momentos sozinhos são os Que piores. né? Berlim tu foi, É. mas tu tava sozinho. Os momentos sozinhos são os É. piores, né? Isso aí. Imagina Que o só, esporte né? pode ser individual, mas no fundo ele é coletivo, né? É. E acho que a corrida, em todos que a gente hoje tá mais falando de corrida, que é o esporte individual mais coletivo que existe, né? Claro. Porque tu corre, né, só, vamos dizer, teu número tá ali, mas É tu bom tá de chegar e partir pra uma quando tu linha de tá com a partida galera. acompanhado com É. todo mundo. Isso aí. Acho que quando a gente treina com muita gente também Treinamento. é outra motivação. É outra. Treinamento. Acho que de tudo que a assessoria traz de benefício para quem corre, aí até o pessoal que está nos escutando e está nos vendo também, se começou a correr agora, acho que um dos maiores benefícios que uma assessoria esportiva traz para o teu treinamento é isso, é poder compartilhar treinamentos, principalmente treinamento para maratona, né? Que tu vai fazer um ciclo de maratona, tu começa a fazer os treinos mais altos, quando tu tá treinando sozinho, e eu já fiz isso no passado também, é outra vibe, é outra pegada, o cara treinar com uma galera, treinar com quem te acompanha, enfim, poder dividir experiências da próprio treino, no pós-treino ali, pô, hoje não me senti bem, porque não é todo treino que encaixa, né? E eu acho que isso vale muito, né? Tu tá treinando pra alguma coisa, pra alguma prova Eu vou, no momento? eu vou a Praga dia 4 de maio. Correr a maratona de Praga. Olha só, essa é a outra segunda pergunta que me enviaram. Não Que vai nos nem, enviaram. ele não vai nem se, nem vai se arriscar. Vamos, porque depois tem ainda Podemos dessa dar pergunta. A, B, C, D. Não. Mas depois dessa pergunta, desse envio, tem outras duas que ele acho que vai captar. Mas agora outra pessoa que enviou, falando sobre Praga, que tu falou que vai correr, ela Quase é uma entregou. mulher. Quase entregou. Ela disse assim, ele viajou já o mundo inteiro. Como a gente sabe, o Diego é uma pessoa viajada, experiente e conheceu vários lugares. Mas deve ter algum lugar que tu gostaria de correr. Essa é a pergunta que ela mandou, assim, qual é o lugar dentro desse mundão todo que tu conhece já boa parte dele que tu gostaria de correr? Pode até ser repetido aí nesse caso, Um né? lugar que eu tô pensando em correr depois dessa aí, eu quero correr em Osaka, no Japão, né? Eu quero voltar ao Japão. Mas o que te atrai lá? Eu gostei do Japão e disse, eu tava pensando esses dias. Eu quero fevereiro do ano que vem, que eu sempre tiro férias um mês em fevereiro. Eu quero passar o mês inteiro na Ásia. Eu tô pensando em passar um mês inteiro na Ásia em fevereiro, eu quero passar. E eu acho que eu vou terminar pela maratona de Osaka. Que massa. Eu vou passar um mês, quero vivenciar a Ásia. Eu gosto muito da Ásia. E tô pensando em passar 30 dias em fevereiro. Se der, eu vou passar mais dias. Mas vou passar. Mas eu tava pensando esses dias, onde eu vou Sim. correr a próxima. Do ano que vem, se eu correr uma primeira nas primeiras, eu vou correr Osaka. E depois eu pretendo correr Sydney, né? Uhum. Que é a próxima Major. É, a próxima Já tá Major. confirmada? Já. Já tem confirmado. agora o Kipchoge, Já. que falou que vai correr lá em É. agosto. Dia 31 de agosto. Isso, Confirmaram, já então. confirmaram. E ainda Pois é. tem a próxima daí que tá em avaliação, né? Que é Cape Town. Cape Cape Town, Town. África do Sul, né? Uhum. Interessante Essa prova aí. pergunta ali, a do lugar no mundo. Não faz a mínima ideia. Faz a mínima ideia. Aonde Então, tu vai revelar vou depois. voltar. Essa foi da Daphne. Obrigado, Daphne, por envio da pergunta. Vou voltar na primeira lá. Que ele mandou também um recado, agora já, né, entregando pelo menos o gênero, e uma provocação. Vou no recado primeiro.
Não se esquece que tem Sydney para completar a nova mandala em 2026. E a provocação é ainda falta correr uma maratona na África e no Oriente Médio. Com certeza, é o Ah, Rodrigo. dentro É o do continente. Rodrigo. Rodrigo, teu treinador. Rodrigo, teu treinador. É o parceiro de viagem. É isso aí. Então ele mandou. E obrigado, Rodrigo, pelo envio também das perguntas. Bem bacana. E, pô, Diego, que legal tu compartilhar essa questão de Osaka e do continente asiático. Eu acho que também, né, eles estão pensando. Já tem, né, a Made, mas ela também está em avaliação, acho que Osaka, né, pelo que eles estão colocando Acho para que já virar. tem Tóquio muito perto, né? O É. Tóquio é que Osaka é uma semana antes de Tóquio, né? Exato, tem essa questão de data, né, mas Eu acho ela muito entrou em legal avaliação. É, o Japão, assim, é uma cultura bem diferenciada, né? Eu fui quando corri, eu achei sensacional o Japão. Quando se tu Corre for no frio, fazer né, Diego? isso, eu vou te recomendar a conhecer. Vai na ilha de Okinawa. A Vai maratona tu em vai si te de Tóquio, surpreender tu com corre algumas com coisas temperatura lá. baixa, né? Corre. Corre com Não, é temperatura... frio. Esse ano não foi frio, foi o primeiro É. ano que não foi frio, faltou ter água esse ano, eu tava olhando na TV. Esse ano foi 20 graus ela, né? Acho que eu corri a 5 e quem correu em 2019 correu, acho que com chuva gelada nas costas, congelando. Eu me lembro que quando eu entrei para a companhia como treinador, a convite do Rodrigo, ele estava indo para. Pegou muito Ele frio. pegou muito frio. E tava ele, o Scarton, a Silvia, acho que o Emiliano também estava Eu junto. acho que Eles pegaram muito frio, disse que passaram frio. e Tóquio não é muito para performance, né? Não, mas o cara faz para nós aqui que tem que fazer Lembrar a do volta. percurso, ela tem bastante curvinha, né? Ali os Tem desenhos, os cotovelos, tem né? cotovelos Muito cotovelo. estranhos, Acho que né? tem uns 4 ou 5 E cotovelos. para uma major que tem muita gente, isso é eu vejo como um problema, mas enfim, é uma major e paciência, né? Quem quer a Six Medal vai ter que fazer Tóquio Agora não para só conquistar. Six, né? Agora não mais Six, né? Seven e talvez Eight. E Nine vai acabar com Nine. Xangai. Pois é. Mas não estão confirmadas ainda, né? Esse Não, é mas só... vão confirmar, já botaram já no meio. É que é mercantilista, E né? Xangai é bonito, né? Eu conheço Xangai, né? Não conheço. É bonito. Eu conheço bem menos lugares. Xangai é bonito. Quando começa a falar conhece, aí é brabo. Eu vou ficar em Londres lá contigo. Também morei um tempinho lá, 6 meses. Mas é uma cidade incrível. Quero muito fazer a maratona de lá também. Ô, Diego, outros desafios, o que tu tá pensando agora é realmente nessa linha de... É nessa linha. De ir atrás dessa sequência de mandala, curtir continente No futuro asiático. quero aprender a nadar para fazer o triatlo. E tu diz aprender e aprender mesmo. Aprender eu não sei zero. Foi por isso que eu não fiz até hoje. Ainda tenho que fazer toda que eu quero fazer. Isso é uma coisa que eu quero fazer. Bike já não... A bicicleta eu até tenho, mas eu quero aprender a nadar. A primeira coisa é ter que aprender a nadar. Para fazer o triatlo, não sei nadar, não tem como. Eu tenho que aprender do zero. Sim. Como eu queria atletas mais conscientes. Não, meus atletas, eu amo eles, adoro eles, mas às vezes nessa minha vida de treinador de triatlo, né, desde 2011 oficialmente, mentira, desculpa, 2011 quando eu comecei no triatlo, 2016 quando eu entrei para a faculdade de educação física. O que eu já peguei assim de cara, eu tô inscrito no Ironman. Que legal, assim, então vamos lá. Não, mas eu não sei nadar, eu tenho que aprender a nadar. Só que assim, a prova em maio e eles nos procurando em janeiro, fevereiro, né? Difícil, né? Não é uma coisa tão simples assim, né? Mas enfim. É isso aí, aprende primeiro a nadar. Claro, não. Aprende primeiro a nadar. Pedalar e correr tu já sabe, não vai ser tão difícil. Esse negócio de dizer assim, tá muito velho... Bobagem, isso é uma bobagem. Não, da idade não. Isso é uma bobagem, não vai atrás. Deixa eu aproveitar um tempinho aqui para agradecer. Nós temos nesse primeiro programa e nos próximos primeiros programas aí que a gente tem dois parceiros aí, 2 patrocinadores e já de antemão agradecendo a confiança deles, que é a Suporte 3D. Muito obrigado aí ao time da Suporte. A Suporte está com um novo endereço, né? Avenida Goethe 97, um centro de saúde lá, moderno, bem equipado, com os fisioterapeutas sempre disponíveis em atender e fazer um bom trabalho. Enfim, obrigado, Fabrício, obrigado ao pessoal da Suporte 3D. Logo a gente tem novidades aí trazendo deles também. E a Companhia dos Cavalos, Rodrigo,
Léo, Kaká, todo mundo aí, obrigado também pela confiança. É uma jornada que a gente já está apenas iniciando aqui, queremos, como disse, temos pretensões enormes e agradecendo desde já a essa credibilidade que a gente está trazendo com essas duas grandes empresas aqui do nosso estado. Verdade. Então, muito obrigado aí ao time da Suporte 3D, muito obrigado à Companhia dos Cavalos, estamos juntos, espero que por muito, muito tempo aí. Diego, voltando, falou um pouco sobre essa loucura que foi correr uma maratona a cada 6 dias, falou sobre idas e vindas lá de como foi essa logística toda. Tu falou também que treinou muito nesse ano de 2022, né? Que foi 2021 e 22. 21 para 22 colher os frutos, na verdade, né? O índice, tu falou que foi tentar em Madrid, mas o índice saiu aqui, em Porto Alegre, né? E essa maratona de Porto Alegre, correr em casa, óbvio, a gente sabe, né? É melhor, né? De estar em casa, mas como que foi essa maratona aí? Essa maratona foi interessante, que eu saía para correr, eu sabia que eu estava treinado, né? Aí eu vi quando eu passei a meia maratona, que eu acho que eu passei a 1,33, 1,34, e meu índice era 13,20 na época. Hoje é 13,15, era 13,20. Eu disse, hoje vai dar. E passei bem, passei na boa. Aí pro quilômetro 26 eu encontrei um amigo do Quevedo, que eu não sei o nome. Não me lembro, é do triatlon e eu não me lembro o nome. Aí ele perguntou se eu era aluno do Quevedo, eu disse, sou. Bora. Aí ele me lembra que ele correu comigo 10 quilômetros, ele tava correndo leve, pra ele era leve lá no meu correr. Ele correu, quando eu me lembro quando ele me entregou lá no início na orla ali, quando nós entramos na orla na maratona, acho que ali o 33 da maratona era, mais né? ou menos. Aí ele disse, agora é contigo que tu sabe o caminho. Aí ele pegou e disparou e disse caminho. Ele me largou ali, até hoje eu não sei o nome dele. Ele correu toda coisa comigo lá, todo... Mas ele treina conosco? Não treina, ele era amigo teu do triatlo. É mesmo? Poxa vida, que legal isso. E ele... se estiver nos assistindo aí, né? Eu me lembro até hoje, ele me levou ali dos 24 até os 30, me levou 10 quilômetros, 10 que precisava, ele me levou. Isso eu me lembro até hoje, foi no 34 que ele me largou e ele foi, agora tu sabe o caminho. E bom, ali tu tá Beira-Rio tá em casa, né? Não, Beira-Rio é reto, ele pegou e disse, agora eu vou e tu vai daqui. E dali pra diante, como é que tu fosse? Dali foi bem, aí no quilômetro 38... Eu acho que eu não tinha. Ali eu vi uma pessoa cair de cãibra na frente de mim, e patifou. Aquela cãibra que dá e cai. Ali eu fiquei, não pode dar em mim que eu vou perder. No 38. Aí eu dei uma reduzida, acho que de 15 segundos. Tava sobrando tempo. De 15, eu fazia o cálculo, eu vinha na calculadora mental. Eu não queria tempo, eu queria o índice, eu não queria bater recorde nenhum, eu tinha que estar no índice. Aí eu acho que eu baixei 20 segundos em cada quilômetro, olhando meu relógio hoje, eu devo ter baixado 20, que eu fiquei com medo da cãibra do cara. Na hora que bateu, eu disse, não, pode dar cãibra no 38, faltando 4. Aí eu acho que eu baixei uns 20 segundos, e aí quando eu entrei lá no coisa, eu vi que tinha dado. E isso é uma coisa impressionante, né? Porque, assim, dentro dos mitos e lendas do que é uma maratona, tem um momento sempre ali, né? Uns dizem que é no 32, outros que é no 36, enfim, tal do muro, né? A parede, o the wall, não importa, né? Mas é um momento, assim, imagina, tu já fez mais da metade, muito mais da metade da prova, e é um momento em que a fadiga tá pegando, o cansaço tá pegando. Como é que tu administra isso? E aí eu queria saber de ti, Diego. Como é que foi administrar isso? Porque assim, o cara caiu. Então assim, tu tem que ter um mecanismo. Como é que tu trabalhou isso? Aí na hora que eu vi, eu dei a reduzida, foi aquilo que eu te falei, tu tem sobrando. Por isso que eu digo pra todo amigo que eu vi, tô treinando pra Boston. Quando treinando pra Boston, tu tem que correr com a cartilha embaixo do braço. Se tu corre pra sub 3 e o teu índice é 13,30, o dia que tu quer o índice, faz um 13,10 e vai pro coisa, que senão tu fica depois mais triste que não conseguiu e quebrou. E quando quebra. Eu acho que quando corre pelo índice, tem que é tipo time de futebol quando vai pro campeonato. Tem que correr pelo índice, não pelo tempo. Mas assim, ao longo da prova, hidratação, suplementação... Eu fiz tudo certinho. Isso é uma coisa que eu aprendi, né? Eu um mero amador, eu aprendi. Eu sei quando a prova tá encaixando,
que eu sei que eu tô tomando gel na hora certa, o sal e a água. Quando a prova tá ruim, tu não bebe o sal, tu já vai ali no 15º, Já não descer, aí não desce o gel, a água já não tomou no posto certo, é porque a prova já não tá encaixando. Quando a prova encaixa, tu tá tomando água certinho, Concordo, tá tomando total. gel certinho, o sal certinho, sem fazer força. Obedece a tua fisiologia, obedece Igual a tua... treinou. Eu acho que isso foi o... O que tu treinou. Igual treinou. E quando a prova tá ruim por algum motivo, tu pode olhar, o gel não entrou no quilômetro certo, o sal entrou, tu se esqueceu do sal. Se tu esqueceu do sal, esqueceu do gel, esqueceu da Vai suplementação, estar ali na frente, é porque né? a prova não tá É. encaixando. Que prova que encaixa, tu faz tudo certinho. Mas a gente, em algum momento isso aconteceu ao longo das provas Claro. que tu fizeste, né? Então, isso também é uma maneira de tu aprender. E não significa que vai dar certo na próxima, né? Claro. Até porque existem coisas que a gente não controla, né? Beleza. Bem, chegando na parte final, Eu tenho e mais mais uma uma vez, pergunta. por favor, Eu tenho mais um. temos Eu tempo tenho. para mais uma Temos? pergunta, Tá. claro. Eu quero saber quando de fato que tu começou a correr e por que tu começou a correr. Porque a gente escuta muita história, né? Ah, comecei a correr porque meus pais corriam e eu tenho de exemplo. Ah, porque eu tenho uns amigos. Eu quero saber do Diego Alves, assim, comecei a correr nessa época por causa disso. Acho que eu comecei a correr em 2018. Em março de 2018. Mas 2017 eu não tava legal, fui viajar pra altitude, não fiquei legal. Eu disse, vou ter que fazer o exercício, alguma coisa, que eu não fazia nada, era sedentário total, né? Tu pode olhar até os 40, eu fui um sedentário. Até os 40 anos, sedentário 100%. Chegar, tá com sobrepeso. Já chegava, não, tava tudo errado. Tava tudo errado, tinha pressão, tomava remédio pra pressão, tudo errado. Com 40 anos, coisa que não é. Muito jovem, a gente acha. Sempre preconiza que não, mas enfim, e aí? Aí eu fui viajar e vi que eu tava mal. Aí numa volta eu encontrei meu amigo, que era o professor da Companhia dos Cavalos na época, o Fernandinho. Aí eu disse, Fernandinho, eu tô a fim de fazer um personal, alguma coisa. Ele disse, faz comigo. Aí eu disse, como é que é? No início eu me lembro que ele disse, Diego, tu chegava com cara de brabo aqui na academia. Foi terrível os primeiros meses. Perguntar pra ele até hoje, o primeiro mês tu chegava com cara de brabo aqui, pra até te amansar, fazer Imagina, exercício. mudança de hábito total, Sim. mudança de Ele mesmo comportamento. perguntava, os primeiros meses foi terrível te aguentar aqui dentro. Aí depois nós fomos treinando um mês e uma coisa que eu fazia, eu não comecei a correr em 2017, que hoje até ouvi o Léo Ladona, eu passei 2017 caminhando 10 km por dia, nos dias de semana, cara. Eu caminhava todos os dias. Fazer o cardio, nós Eu fazia caminhando, na boa. Eu me lembro, eu saía de casa e caminhava 10 km, 5, tomava um café ali pelo Iguatemi, que eu moro perto, e voltava. Me lembro até hoje, fiz isso por muito tempo. Aí depois passou o verão, ele disse, vai lá pra Companhia dos Cavalos, tu vai gostar. Aí ele me apresentou. O Ricardinho mesmo. O Fernandinho. O Fernando. Aí eu fui. Flavinha. Tá. Foi ele que me apresentou, gostei e fiquei. E eu acho que mudou a minha vida. Ô, Quevedo, 40 anos iniciais, quem tá ali nos escutando, nos vendo aí, acha assim, mas já tô com uma idade para começar. Ele começou com 40 e já completou a Six Star, fez 17 maratona. Não importa o tempo, a gente falou do tempo do Diego aqui, mas esquece um pouco o tempo. O que me mudou a vida, acho surpreende, que é isso. o que me surpreende, assim, e, Diego, eu vou confessar uma coisa, a admiração que eu tenho por ti. Porque o nível de consciência que tu teve nessa história que tu nos contou, de como tu começou, não é uma coisa comum. O imediatismo que muitas pessoas têm de, vou entrar para uma assessoria e vou correr e quero fazer isso. A gente sabe que tem essa cultura, né? Eu tenho a impressão que tu nunca caiu nessa cilada. Nunca caiu. Eu acho que é por isso que eu tô 8 anos. Hoje, eu vindo pra cá, eu tava pensando na continuidade, né? É por isso que eu acho que eu continuei os 8 anos, porque eu nunca caí nessa cilada. Se cai, eu já vi muita gente passar nesses 8 anos, né? E assim, tu não vai chegar aqui, nunca me machuquei. Tu se machucou Claro. algumas vezes, eu acompanhei isso, eu tô ao mesmo tempo que tu dentro da companhia praticamente. Né? Mas é impressionante, eu volto a dizer, eu admiro a forma como tu lidou. E eu acho isso é uma forma também assim que as pessoas têm que parar para pensar se elas estão fazendo da forma realmente correta, estão escutando seus treinadores, né? Escutando seu corpo, muito importante. Uhum. Né? Muito importante.
Que eu acho que de lesão eu tive as lesões musculares na panturrilha, porque eu também tava há 40 anos com coisa, comecei a correr, eu acho que tive 3 lesões de muscular na panturrilha. Lá no começou. início, em 2018, meu corpo não tava acostumado, eu botei ele a correr, eles, que isso? Pegou e fez 3 lesões. Não, mas eu sei, pegou, que isso? Vamos dar uma coisa. Aí depois eu nunca tive lesão séria, eu só tive torção no tornozelo dos nossos buracos. Sim. Ah, é verdade. Eu nunca tive lesão, dizer, o Diego se lesionou. Eu tive lesão dos tornozelos. Essa lesão aí, que tu caiu num buraco, né? Tu pisou te machucou. Eu fui correr a meia maratona em São Paulo, a primeira Isso, torção. eu tava contigo que a primeira torção foi as que levou as outras, Sim, né? Eu estava contigo lá. Que rasgou até o tênis. Correr Fui correr uma meia maratona em São Paulo, tava bem treinado, coisa. Foi no 4º quilômetro e enfiei o pé num buraco. Caí no chão, voei longe. O doutor Leonardo tava, quem mais que tava naquela prova? A Daphne também tava, né? Nós tava no Acho que foi a primeira corrida do Leonardo depois da cirurgia dele. Não recordo, mas eu acho que foi por aí. Ele tinha recém voltado da lesão de cirurgia, né? Eu me lembro que ele completou chorando, foi a primeira. De felicidade. Isso. Eu larguei junto com ele. Eu me lembro que a gente largou, tiramos foto e tal. E aí ele falou, vai que eu vou aqui. Aí eu me fui, claro. Mas eu me lembro bem disso. Muito bom. Ô, Diego, mensagem final aí. O que tu quer nos deixar para os nossos ouvintes também uma mensagem? Pô, depois dessa história... Vamos correr, galera. Vamos correr, vamos gastar tênis aí, que não tem o que fazer. Conhecer o mundo. Conhecer o mundo, gastar tênis aí, vamos correr, isso, né? Se divertir. Fazer o melhor. Diego, muito obrigado. Realmente, eu que agradeço. A gente já havia conversado antes, mas vamos deixar registrado, porque a gente está documentando essa história aqui e vamos deixar registrado. Vamos estar aqui novamente no programa 100. Certo. Combinado. É verdade, temos esse acordo. A gente tem esse acordo aí, tá firmado. Então, vamos estar aqui, com certeza. 100º programa, a gente já tem o convidado. E quero estar com a Nine Medal aqui. Pois é, quero estar com novidade aqui. Quero estar com novidade aqui. Uma história diferente, vai ser histórias diferentes a serem contadas. É um compromisso. Verdade. Perfeito. Então, pessoal, nos seguem. Rede social, Instagram, podcast, vai estar disponível no Apple Podcast, no Spotify. Sigam lá, o mesmo nome, a Orla. A gente está colocando no ar o site também, a orlapodcast.com. Vai estar tudo lá disponível. Interajam, por favor, nesse primeiro momento. Fiquem à vontade, mandam feedback, digam se gostei dessa parte, isso aqui ficou ruim, isso precisa melhorar. A gente vai fazer isso aqui em conjunto com vocês. Então, por favor, encham de comentários lá. Obviamente, a gente vai tentar ler. É realmente o Quevedo e eu que vamos estar lá lendo e tentando responder e tentando melhorar. A ideia é trazer esse ambiente de troca realmente de informação. A gente quer estar com todo mundo aqui presente em algum momento, sendo entrevistado, sendo com o nosso convidado, e a gente poder trocar uma ideia, mas também nas redes sociais e nos nossos meios de comunicação é um momento para fazer essa troca. E estamos abertos a novas parcerias. Sempre abertos a novas parcerias. Muito bem. O espaço está aqui disponível. É isso aí. E bom, para fechar então o nosso primeiro programa, a gente quer deixar aqui uma reflexão que acreditamos que vem muito ao encontro do que a gente conversou hoje aqui. É uma reflexão do livro Born to Run, do Christopher McDougall lá, que é bem conhecido no nosso mundo aí de corrida, e ele escreveu algo que realmente resume bem o que a gente conversou hoje aqui, talvez em uma frase. Ele diz que the reason we race is not so much to beat each other, but to be with each other. No nosso velho e bom português, ele quer dizer que a razão pela qual corremos não é tanto para vencer uns aos outros, mas para estarmos uns com os outros. E é exatamente isso que a gente quer com a Orla. É criar um espaço para compartilhar a história, aprender junto e celebrar o esporte. Se você curtiu esse episódio, vem com nós, siga lá no Spotify, Instagram, compartilhe com seus amigos. Fiquem ligados porque o próximo programa tem um novo convidado muito especial para nós e vamos estar disponíveis aí nas plataformas, um programa atrás do outro, uma semana atrás da outra e siga nós lá. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu, Diego, obrigado pela presença. Maurício, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Valeu.